Uma certa jovem atleta em patinação, ela estava indo com a sua vida profissional de vento em popa. A sua vida estava indo com um sucesso muito grande. Ela agora estava indo rumo às Olimpíadas. Era uma das principais candidatas a concorrer e, se possível, ganhar naquela competição a medalha de ouro. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 12 de junho de 2026 e mais uma vez o nosso devocional diário da The Holy Ness. O nosso tema hoje é obediência libertadora. Pois é, aquela jovem competidora, ela estava indo de vento e popa na sua vida profissional, rumo às Olimpíadas, rumo a concorrer e ganhar aquela medalha de ouro. Até que, surpreendentemente, foi feito um exame no seu organismo e detectado substâncias químicas proibidas naquela competição. Aquela jovem, que era uma jovem tão extrovertida, tão alegre, tão feliz, com o semblante sorrindo o tempo todo, quando ela sabe da notícia que ela sairia daquelas competições por causa dessa substância química em seu corpo, o seu semblante descaiu. Aquilo que era alegre se tornou triste. Aquela felicidade foi embora, deu lugar à tristeza. Aquela jovem tão extrovertida, agora ela fica introvertida, fica com vergonha de todo mundo, baixa sua cabeça perante a multidão e está fora das competições. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia mostra que Adão também foi dado um teste semelhante. Ele estava no Jardim do Éden e a ele foi dado a ordem de comer de todas as árvores que estavam no jardim, com exceção a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas foi tentado, foi provado, e a Bíblia mostra que dentro de Adão surgiu um desejo dele ser semelhante a Deus, e aí ele come do fruto proibido, trazendo aí para ele uma vergonha, trazendo para ele tristeza, pecado e trazendo aí, em consequência disso, a morte. A Bíblia Sagrada mostra-nos que Deus também, ele tem nos dado muitas dádivas para nós usufruirmos. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que nós temos essa liberdade, porém nós não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Ele chega a escrever em um dos seus versos, ele disse, olha, todas as coisas nos são lícitas, ou me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então nós precisamos tomar cuidado para andar por caminho seguro e caminho que obedeçamos à palavra de Deus. Meus irmãos, vamos agora para o Antigo Testamento. Nós estamos indo todos os dias aqui meditando uma palavra do Antigo Testamento e depois uma palavra do Novo Testamento. Hoje nós vamos aproveitar e vamos ler Esdras capítulo 3, 4 e 5. Vamos lá? O povo de Israel, por decreto de Ciro, vai agora para Jerusalém, para Judá, para reedificar o templo. Então o tema é mãos à obra. 7 meses depois que os descendentes de Israel, Zorobabel, suas famílias, começaram a reconstruir o templo de Deus de Israel e queimaram sacrifício sobre o altar. Veja só, 7 meses depois que eles já estavam lá, eles começaram então a construir o templo do Senhor. Antes mesmo do templo estar pronto, eles já começaram a adorar a Deus, eles já começaram a queimar sacrifício lá no altar. Mesmo sem templo, nós não podemos deixar de adorar ao Senhor. Você precisa, meu irmão, minha irmã, ter tempo para adorar ao Senhor nosso Deus. Não adore só quando o templo estiver construído ou só no templo. Você, meu irmão, precisa ter um altar de adoração onde adore a Deus por onde você estiver, onde você for. A Bíblia diz que aquele povo de Israel, de Judá, eles tinham medo dos povos vizinhos que estavam ali em sua volta. Mas mesmo com medo, eles levantaram o altar e começaram a adorar ao Senhor. Começaram a glorificar ao Senhor, começaram aí a prestar culto ao Senhor, né? Mesmo com medo dos seus vizinhos. Eu coloquei aqui no meu rascunho, a vida do crente não precisa começar pelo templo. Começa pelo altar, e o altar primeiro está dentro da nossa própria vida. Então comece adorando a Deus logo no seu altar e depois todas as demais coisas serão acrescentadas. No segundo ano, no segundo mês que o povo estão lá, aí o templo começa a ser construído.
chegaram em Jerusalém madeiras, tora de madeira de cedro, né, que eram trago lá do Líbano, vinha pelo mar, e eles vinham flutuando conforme a ordem do rei naquela época. E a Bíblia diz que eles vinham até Jope, e quando chegavam em Jope eles pegavam lá em cavalos e mulas. Quando finalizaram a construção, os sacerdotes vestiram as suas vestes, pegaram as suas trombetas, os levitas também se prepararam para louvar e adorar o Senhor. Os filhos de Asaf pegaram o seu símbolo, né, e começaram aí a adorar o Senhor com aquele hino que está acompanhando a gente, ó, há um bom tempo. Que Ele é bom e a sua bondade com Israel dura para sempre. A Bíblia diz que eles louvaram ao Senhor tão alto, tão forte, que de longe se ouviam a voz deles. E aquele louvor, aquela adoração que eles adoravam, uns choravam e outros cantavam de alegria. Uns choravam porque, comparando o templo de Salomão, que havia sido destruído, com esse templo agora que está sendo levantado. E outros se alegravam porque nunca tinha visto um templo e agora vê um templo começando a ser erguido e eles adorando. Então havia choro e alegria ao mesmo tempo. Aquela mistura daquele choro, daquela alegria foi para longe, até os vizinhos. Aí no capítulo de número 4, como o choro vai muito longe, a voz do povo, a alegria vai muito longe, então suscita a ira do inimigo. Irmão, todas as vezes que você adorar o Senhor, todas as vezes que você servir ao Senhor, todas as vezes que você oferecer sacrifício ao Senhor, tenha um entendimento que o inimigo vai se levantar. Alguém vai reclamar da tua voz, que você não tem timbre de voz, que você não sabe cantar, ou alguém vai zombar do teu hino, alguém vai zombar dessa maneira que você está adorando, da tua maneira de falar, da tua maneira. Irmão, os inimigos, as pessoas que não amam a Deus vão se levantar de qualquer maneira, fazendo qualquer algo para deixar você triste. A Bíblia diz aí que no capítulo número 4, os inimigos de Israel ouviram e ficaram sabendo que eles estavam construindo o templo para adorar o Senhor. Veja o que vai acontecer. Vieram alguns homens com alguma proposta, dizendo: deixe-nos ajudar vocês, deixe construir com vocês, nós também queremos adorar o Senhor, o vosso Deus. Olha, só para vocês terem uma ideia, desde quando vocês saíram daqui, nós ficamos aqui nessa terra, nunca deixamos de clamar ao Senhor, nunca deixamos de oferecer sacrifício ao Senhor, então nós queremos também participar disso. A Bíblia diz que Zorobabel, junto com Josué, vem e diz: não, vocês não podem fazer, porque o rei disse, e Deus também disse, que o templo tem que ser construído pelo povo de Israel. Vocês não podem fazer. Eles não se contentaram e começaram aí a arrumar meios para tentarem desanimar os irmãos e amedrontá-los. Aí no capítulo número 5, irmão, aliás, no versículo número 5, eles arrumaram, olha só, arrumaram dinheiro para subornar homens, para mentir aos agentes dos governadores, para se opuser e atrapalhar a construção da obra de Deus. Eles tentaram atrapalhar até que o rei Dario, rei persa, ele assume o trono. Mais tarde, quando Assuero assumiu o trono, eles lhe apresentaram uma carta de acusação contra o povo de Deus, contra o povo de Judá. Mesma coisa, apresentaram uma carta para o rei Ataxerxes. Olha quem foi que apresentou essa carta. Tem uns nomes aqui: Mislão, Mitreade, Jobeel e seus companheiros. Escreveram uma carta em aramaico para o rei Ataxerxes, falando do povo de Judá. Que povo terrível, né? E não foram só eles não. A Bíblia diz que o governador Reum e o escrivão Sinzai também escreveram uma carta ao rei Ataxerxes. E o governador, o escrivão da cidade, os juízes e outras pessoas, muitos outros homens, né? Só para os irmãos ver, ó, até as pessoas persas, os babilônicos, juntaram e escreveram a carta. Veja o que diz a carta. Eu vou ler um pouco dessa carta só para você estar acompanhando. Diz assim, ó: ao rei Ataxerxes, saudações de seus súditos leais que vivem a oeste do rio Eufrates. É bom ficar informado que os judeus enviados de Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo esta cidade, historicamente rebelde e má. Eles estão reconstruindo os muros e consertando os alicerces do templo. Além disso, desejamos que o rei saiba que esta cidade, se for construído seus muros, reparado, será um grande prejuízo para o rei. E eles falaram muito de coisa. Eu não vou ler aqui,
mas vale a pena você ler. Está no capítulo número 4 de Esdras, versículo número 11, a seguir, e depois vai ter a resposta do rei Artaxerxes para eles. Sabe o que o rei Artaxerxes responde para eles? Segure a construção até eu ler, até eu averiguar e determinar o que deve ser feito. Pois é essa carta difamatória ao rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes manda ele segurar a obra até ele decidir. Sendo assim, o templo, a construção parou, né? Até no segundo ano do rei Dario, o templo parou, a construção parou. Os inimigos do povo de Deus sempre terá inimigos, o povo de Deus sempre terá. Precisamos para isso ficar atentos. Enquanto a construção parou, a Bíblia diz que Deus levantou 2 profetas, Ageu e o profeta Zacarias, que foi lá no templo e disseram: não, vamos reconstruir, levanta, vamos começar a trabalhar de novo. E começaram a trabalhar. Enquanto o rei Artaxerxes, né, estava lá pensando, estava lá pesquisando para dar uma resposta, o povo começaram a trabalhar, mãos à obra, foram trabalhando. Mas a Bíblia diz que Tatenai era um governador e outros vieram e perguntaram a ele: com qual autoridade vocês estão reconstruindo isso aqui? Quem foi que deu autoridade? E eles disseram: olha, o rei Ciro foi quem mandou a gente vir de Babilônia para cá e reconstruir esse templo ao Senhor. Nós éramos servos de Deus, nós temíamos ao Senhor, enquanto a gente temia ao Senhor, o Senhor abençoava, mas chegou um momento que desobedecemos ao Senhor e o Senhor levou-nos cativo para a Babilônia. Ele nos entregou aos babilônios, mas ele disse: se a gente clamar a ele, a gente volta para a nossa terra. Então Ciro, o rei, mandou a gente vir reconstruir e deu de volta a prata, deu de volta o ouro, deu de volta tudo que eles haviam tirado do templo do Senhor, e é por isso que nós estamos construindo aqui. Aí Tatenai, que era governador, manda uma carta para o rei novamente, diz: olha, aquele pessoal que começaram a construir o templo, eles ainda continuam em construção do templo, e eles disseram para nós que quem autorizou foi o rei Ciro. Então dá uma olhada, ó rei Artaxerxes, dá uma olhada aí na biblioteca de Babilônia, se o rei Ciro realmente fez um decreto aprovando para este povo reconstruir esse templo. Sabe o que a Bíblia diz? Os olhos de Deus estavam sobre a liderança. Que bênção! Enquanto o rei vai buscar lá em Babilônia o decreto, se realmente o rei Ciro fez um decreto, deixa o povo trabalhar. Você vai acompanhar aí nos próximos capítulos. Agora João capítulo 20. João capítulo 20, Jesus ele foi sepultado, né, por José de Arimateia, por Nicodemos. Jesus foi sepultado. E a Bíblia diz que agora chega no sábado, passa o sábado todo. No domingo pela manhã, Maria Madalena foi ao sepulcro. E quando ela chega no sepulcro, a Bíblia diz que Pedro também estava indo com outro discípulo até o sepulcro. Quando ela chega lá no sepulcro, ela vê a pedra removida e vê o lençol. Então ela corre e procura Pedro e diz: Pedro, levaram o corpo do mestre, nós não sabemos onde o puseram. Pedro vai com outro discípulo lá. Aí o texto bíblico, capítulo 20, versículo 9, diz que quando Pedro e o outro discípulo viu, eles creram que Jesus realmente havia ressuscitado. Então eles creram e foram embora. Ele ressuscitou, foram embora. Só que o que acontece? O texto bíblico diz que os discípulos foram para casa, mas Maria, ao invés de ir para casa, ela vai lá novamente no sepulcro e ela olha por baixo do sepulcro e ela vê 2 anjos sentados lá dentro. E ela disse que os anjos perguntam para ela: o que busca, Maria? O que você quer? E ela disse: levar o corpo do meu mestre e nós não sabemos onde o puseram. Quando ela olha, estava lá alguém perto dos anjos. E ela olhou e ela pensou que era o jardineiro. E ela direcionou a palavra para aquele homem que estava próximo e disse assim: se tu tiraste o corpo do mestre daqui, dize onde o puseste. Aí aquele homem disse: Maria. E ela ouve a voz e reconhece que era a voz de Jesus. Ela disse Rabone, né, que é em aramaico, né, mestre. Rabone. E ele disse: não me toqueis, eu ainda não subi para o meu pai. Eita maravilha, Jesus! Naquele momento Maria foi correndo e disse aos seus discípulos, dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E eles não acreditaram.
E mais tarde, quando estavam todos reunidos em uma casa trancada, a Bíblia diz que as portas tudo fechadas, Jesus entra lá e diz: paz seja convosco. Soprou nele e disse: recebam o Espírito. Porém, a Bíblia diz que naquele momento Tomé não estava. E os discípulos disseram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor se apresentou, ele disse: paz seja convosco. O Senhor soprou sobre nós e disse: receba o Espírito. Aí Tomé disse: eu só creio se eu ver. 8 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar e Tomé estava lá. Foi quando Jesus entra lá de novo com as portas tudo trancadas e diz: Tomé! Primeiro ele disse: pai seja convosco. E quando chegou lá disse: Tomé, põe as mãos aqui, toca o meu lado aqui. Aí quando Tomé viu, Tomé disse: meu Deus e Rei meu, né? Meu Senhor, meu Deus, Rei meu. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: Tomé, porque tu viste e creste, bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Finalizando João capítulo 20, versículo 31, diz assim: olha, tudo isso aqui foi escrito, tudo aqui foi registrado para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida. Só tem vida eterna quem crer em Jesus. Nenhum outro meio há, nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Não é o nome de José, não é o nome de Maomé, não é o nome de Buda, não é o nome de nenhuma dessas pessoas. Salvação só encontra-se em Jesus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Amanhã temos mais.